Aula de Física, as leis de Newton, professor Paulo Xavier. A mecânica newtoniana ela vai descrever as relações entre as acelerações e as forças. E a variação da velocidade é possível quando um objeto executa algum tipo de força sobre um outro objeto. Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer aceleração. Então nós chegamos à conclusão que se a somatória das forças é igual a zero, a aceleração é igual a zero. Logo, a variação da velocidade é nula. Se a variação da velocidade é nula, nós podemos dizer que o corpo está em repouso ou está com velocidade escalar constante. Então, quando a força resultante age sobre um corpo é nula, o corpo permanece em repouso ou se move em linha reta com velocidade escalar constante. Neste caso, temos aqui um carrinho com uma certa velocidade transportando um eletrodoméstico. E quando ele freia abruptamente, o eletrodoméstico, se não estiver preso adequadamente, ele tende a continuar naquela mesma velocidade o qual estava anteriormente. Isso também pode ser visto como um princípio da inércia de Galileu, onde um corpo que está em movimento tende a continuar em movimento. Se ele está em repouso, tende a continuar no repouso. Em relação aos referenciais inerciais, os referenciais para os quais as leis de Newton são válidas são chamados de referenciais inerciais. Do contrário, são os referenciais não inerciais. Na segunda lei de Newton, nós vamos prever a relação matemática entre a aceleração e a força. Ou seja, a força resultante que age sobre um corpo de massa m está relacionada à aceleração a do corpo através da equação força resultante, ou vetor força resultante é igual a massa vezes o vetor aceleração. E aí nós podemos ainda escrever essas forças como um conjunto de componentes que atuam no eixo x, y e z. A força resultante em x depende da aceleração em x, ou seja, do produto entre a massa e a aceleração em x. E a força resultante que atua no eixo y depende da massa e da aceleração que atua apenas em y. E o mesmo em z, com a aceleração em z. E segundo a lei de Newton, de acordo com a segunda lei de Newton, a unidade de força que é dada pelo produto entre massa e aceleração, está aqui massa e aceleração, é o Newton. Ou seja, um Newton é um quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Nós temos aqui uma relação interessante, tá? Onde a mesma força atua sobre blocos diferentes. Então, nesse caso, um bloco de 1 kg, um de 2, um de meio e um de 4. Do primeiro para o segundo, dobrou a massa. Do primeiro para o terceiro, caiu a metade. Do primeiro para o quarto, quadruplicou. Nesse caso, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Como duplicou a massa nesse caso, a aceleração cai pela metade. Quando caiu a massa pela metade, a aceleração dobrou em relação à primeira. Quando quadruplicou a massa em relação à primeira, a aceleração reduziu 4 vezes. Uma força tem a mesma orientação que a aceleração produzida pela força. Então, se eu tenho uma força atuando nessa direção, ela vai criar uma aceleração na mesma direção, como já vimos anteriormente. Duas ou mais forças podem ser combinadas, segundo as regras da álgebra vetorial. E a força resultante é a soma das demais. Então, nós temos aqui uma força de 20 N, F1, F2 de 12 N, F3 de 6 N, e essas três constituem um conjunto de forças que atua sobre esse bloco de 4 kg aqui. Então, o que acontece? Se eu pegar essa força e somar com essa, eu vou gerar uma única de 8 na horizontal, para a direita, mais uma aqui de 6 na vertical. Então, se eu tenho uma força de 8 na horizontal e outra de 6 perpendicular a ela, a resultante de 6 e 8 é raiz de 100, ou seja, a hipotenusa do triângulo, vai dar 10 newton. Então, a soma dessas três forças, F1 trazida para cá,
F2 trazida para cá e a F3 trazida para cá, pelo princípio da transmissibilidade dos vetores, onde eu posso transportar um vetor sem alterar suas condições. Né? E a partir disso eu tenho esse formato, esse diagrama, onde eu gero a resultante que vai do pé do primeiro até a ponta do último. E pela regra do polígono eu encontro então o meu vetor resultante, posso representá-lo aqui no bloco, onde ele vai indicar a direção para onde esse bloco estará se movendo a partir da aplicação dessas três forças atuando sobre ele. Então, três forças atuando sobre esse bloco, ele não vai para a direção de F3, nem F1 nem F2, ele vai para essa direção intermediária, chamada de força resultante, para onde está apontado o vetor aceleração. E a massa? A massa é uma propriedade relacionada à aceleração, tá? E a força a aceleração do corpo. A força responsável também por essa aceleração. A massa também é uma grandeza escalar. Nós podemos interpretar essa massa fenomenologicamente de diversas maneiras. Por exemplo, massa inicial, relacionada à quantidade de matéria. Massa gravitacional, relacionada à sua interatividade com os campos gravitacionais. Ou energia de repouso, que relaciona a energia dentro dos padrões da relatividade em que uma massa tem quando está a uma determinada velocidade, nesse caso a velocidade da luz. Então, chamada massa de repouso. Tá? Então, nesse caso aqui, a massa é a energia de repouso dividido pelo quadrado da velocidade da luz, pelo quadrado da velocidade da luz. E também através do comprimento de onda Compton, onde a massa depende da constante de Planck dividido pelo comprimento de onda que ela tem durante o seu deslocamento e a velocidade da luz. Bom, e existe um trabalho que é feito na álgebra vetorial, nos conjuntos, nas forças, nas representações esquemáticas de força, onde a gente toma um conjunto de forças, cria o chamado diagrama de corpo livre para representar de forma simplificada as forças. Então, o diagrama de corpo livre é um diagrama simplificado, no qual apenas um corpo é considerado. Esse corpo é representado por um ponto, geralmente com um ponto ou um simples desenho. As forças que agem sobre esse corpo são representadas por vetores. É um sistema de coordenadas onde é superposto ao desenho, indicando as orientações. Então vamos lá. Exemplos de aplicação de diagrama de corpo livre dentro das leis de Newton. Um cilindro D, tá aqui o cilindro D, de 20 kg em repouso. Quando uma força de 100 Newton na horizontal age no ponto A. Então está aqui a força de 100 Newton atuando aqui na horizontal, onde são conectados os cabos tracionados AB e AC, conforme a figura abaixo, determinar as tensões nas cordas, determinar a tensão nessa corda e nesta corda. Já foi colocado aqui o vetor I para indicar que isso aqui é a direção do eixo X positivo. Então, no sentido contrário, negativo. Observamos que essas figuras podem gerar triângulos. Por exemplo, aqui nessa figura tem um cateto aqui de 1,2. Nesse outro triângulo maior aqui externo, eu posso enxergar um cateto aqui de 1,3 mais 1,2, que é 2,5. E aqui nós temos um cateto adjacente, se eu considerar um ângulo aqui, de 2 metros. Então, com isso, eu posso encontrar então esses ângulos e criar ângulos para relacioná-los. Bom, mas antes eu vou criar um sistema aqui, um diagrama de corpo livre, onde esse ponto A é representado por esse ponto vermelho, o bloco D representado pela força TAD, que é uma tração que age nessa corda, TAD, a força F, a TAB, que é a tração nesse cabo AB, a TAC, que é a tração nesse cabo TAC, e isso me permite somar essas duas forças e encontrar uma única força, que é a TAB mais TAC, está aqui,
em relação ao ângulo alfa. Com isso eu posso trazer essa força para cá, mantendo a força F do mesmo tamanho, na mesma direção, no mesmo sentido. Trago TAD também na mesma direção, no mesmo sentido, sem alterar o tamanho do vetor. Eu formo um triângulo onde eu posso calcular os tamanhos de TAB mais TAC, relacionando isso aqui com a lei dos senos ou dos cossenos. Mas eu também posso seguir aqui para a parte 2, do diagrama de corpo livre 2, onde essas três forças, essas quatro forças podem ser plotadas ao longo dos eixos x e y. Então, por exemplo, aqui TAB é representada aqui, eu posso decompor ela em TAB y e TAB x. A TAC azul, eu posso representá-la aqui TAC no eixo y e uma componente dela aparecendo aqui no eixo x. Bom, na próxima, aqui nós vamos representar de forma mais clara aquelas forças. Aqui nós temos a força F, aqui a TAB é representada por esse vetor TABY, ou seja, TAB no seno, TAB seno, apenas módulo, né? TAB, seno de θ na direção de J positivo. O mesmo se faz aqui no eixo Y, esse TAB projetado aqui no eixo X, fica TAB cosseno desse ângulo criado aqui chamado de θ. Ele vai servir para projetar TAB cosseno e TAB seno aqui. Além disso, imaginamos um ângulo φ aqui, entre TAC e o eixo x negativo, onde TAC é decomposto aqui ao longo do eixo negativo, eixo x negativo, e aqui eu encontro TACx é igual a o módulo dele, TAC, cosseno de θ na direção de menos i negativo. E essa mesma força eu posso projetá-la ao longo do eixo y, e TAC y em módulo é TAC seno de φ na direção do eixo y positivo. E para baixo nós temos aqui o peso, que é o TAD. Fazendo isso, eu sei que ao longo do eixo x eu tenho três forças, uma F e uma TAB cosseno φ e TAB cosseno θ. Portanto, no eixo x nós temos a somatória das forças igual a zero, porque o corpo está em repouso. Então nós temos no sentido positivo F, no sentido negativo temos TAB cosseno φ, TAC cosseno φ, menos TAB cosseno θ. E no eixo y nós temos duas no sentido positivo. Ou eu posso dizer que essas duas forças agem no sentido positivo, ou seja, aqui está negativo, mas é positivo, as duas agem positivamente. Então vai ficar TAC seno φ, que é essa aqui, mais TAB seno φ. Esse aqui é o mais. E no sentido negativo, TAD, que é o peso. Bom, na somatória das forças nós sabemos ali anteriormente que nós temos F menos TAC cosseno φ menos TAB cosseno θ. Então estão aqui 100, que é a força F, que ela aponta positivamente, e aqui no sentido negativo nós temos essas duas forças. E o cosseno de φ, na verdade, ele é o cateto adjacente 2 dividido pela hipotenusa. Quando se faz esse aqui ao quadrado mais esse aqui ao quadrado, vamos encontrar 2,33, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, TAC. A mesma coisa, vamos achar a hipotenusa desse outro triângulo aqui, fazendo esse cateto oposto e esse cateto adjacente ao ângulo θ aqui. Então nós temos a outra hipotenusa de 3,2. E a mesma relação é feita para os senos. Então, neste caso aqui nós temos TAC seno φ menos, na verdade é mais, TAB seno θ.
Então aqui está o TAC seno φ mais TAB seno θ. Menos 200, que é a força que atua para baixo. Quando fazemos isso, tá? Esse número, TAC, é 0,86. Esse 2 dividido por 3,2 é 0,62. Esse 100 passa para o outro lado da igualdade, multiplicando todo mundo por menos 1. Temos essa relação aqui, a primeira relação. Nesse caso, efetua-se essa conta, obtém-se esse número. Efetua-se essa conta, obtém-se esse número. O 200 passa para o outro lado da igualdade positiva. E aí, nós vamos ter que multiplicar, por exemplo, para mim cancelar a variável TAB no sistema linear de duas variáveis aqui, duas incógnitas, vamos cancelar primeiro aqui o TAB, ficar só com TAC. Então, para isso, eu tenho que dividir isso aqui por 0,62 negativo e multiplicar por 0,78, para que esse termo fique igual a esse, eu posso cancelar os termos TAB. Fazendo isso, então eu vou pegar menos 0,78 dividido por 0,62 e multiplicar por todo mundo. Fica aqui, ó. Menos, fica assim, menos 1,08 TAC, menos 0,78 TAB, menos 125,8. Chamado de equação 1. E a equação 2 eu vou conservar a mesma. Vou somar a 1 com a 2. Quando soma, cancela-se os termos TAB. E aí esse termo, menos 1,08 TAC mais 0,51, fica 0,57 TAC. Menos 125,8 mais 200 é igual a mais 74. Isola TAC. TAC é igual a 130,2. Substitui numa das equações anteriores, nesse caso eu substituí na segunda, o 130 no lugar de TAC, para obter TAB. Com isso, utilizando TAC, TAB nessa equação, para encontrar TAC nessa equação, para encontrar TAB, TAB é igual a 171,3. Bom, o conceito de força-peso. A força gravitacional, chamada de FG exercida sobre um corpo, é um tipo especial de atração que um segundo corpo exerce sobre o primeiro. Na maioria das situações apresentadas nesse livro, o segundo corpo é a Terra e o outro um astro. No caso da Terra, a força é orientada para baixo, em direção ao solo, que é considerado um referencial inicial, e o módulo de FG é força gravitacional é a massa vezes a gravidade. Lembrando que o peso de um corpo é um módulo da força para cima necessária para equilibrar a força gravitacional. Aqui o corpo está sujeito. O peso de um corpo está relacionado à massa através da equação P igual a mg. Então nós temos aqui a força gravitacional e o peso. De uma forma geral, a gente representa esse peso como essa força atuando, te puxando para baixo, tá? E esse para baixo é relativo, porque depende de onde você está ao redor do planeta. Por exemplo, quem está desse lado aqui do planeta, no hemisfério sul, tá? O peso está agindo para essa região central do planeta. Por mais que a figura mostre que a superfície do planeta, mas esse ponto está lá dentro do planeta, no núcleo do planeta. Então, todas essas forças estão atuando, tá, na direção do centro do núcleo do planeta Terra. E dos demais corpos também. Qualquer outro corpo que tem um outro segundo corpo próximo a ele, ele vai exercer essa força gravitacional de atração. Existe uma força chamada de força normal. A força normal é a força exercida sobre um corpo atuando na superfície, aonde esse corpo está apoiado. E a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então aqui nesse caso tem um bloco sobre um plano, aqui está o peso, e a força normal atuando perpendicularmente a essa superfície, ou seja, o ângulo entre essa superfície e a normal é igual a 90 graus. O mesmo aqui num objeto, num plano inclinado, o peso atuando aqui sempre para baixo,
Posso decompor esse peso aqui numa chamada PY, ou seja, essa PY ela depende do P cosseno desse ângulo, e numa PX, onde essa PX depende de P e o seno desse ângulo. E essa PY ela tem uma força que se opõe a ela, chamada de força normal. Então, nesse caso aqui, nós temos o plano, perpendicular ao plano, temos a força normal. Já que nós temos uma força aplicando, empurrando um bloco sobre uma parede, uma superfície qualquer. Então, essa força vermelha, ela cria uma ação, e essa normal aqui é uma espécie de reação. Existe uma força chamada força de atrito. A força de atrito é a força exercida sobre um corpo quando ele se desliza ou tenta deslizar sobre uma superfície. A força é sempre paralela à superfície e tem o sentido oposto ao do deslizamento ou da tendência do movimento de deslizamento. Em uma superfície ideal, a força de atrito é desprezível. No caso, um bloco se deslizando sobre uma superfície de gelo, onde o atrito é praticamente igual a zero. Aqui nós temos aqui um bloco sendo puxado por um cabo. E aqui em cinza, as rugosidades da superfície, as ranhuras da superfície. E isso vai criar uma certa dificuldade. E, na verdade, essa dificuldade ela cria uma força que se opõe ao movimento. E essa força ela tem uma característica, porque à medida que um bloco está parado e você começa a aplicar uma força sobre ele, essa força ela vai crescendo antes do corpo entrar em movimento, tá? Até ela vencer a força de atrito estático. Só depois disso, quando ele estiver após a iminência do movimento, é que essa força de atrito estático ela diminui para uma outra força menor, chamada de força de atrito dinâmico, onde ocorre o movimento. Então, observe que a força de atrito estática ela chega a valores maiores do que aquela necessária para você estar puxando o bloco. Então, esse bloco aqui, eu vou aplicar uma força nele, essa força vai aumentando, aumentando. Chega um ponto em que ele começa a se movimentar, e aí essa força não precisa ser tão grande para mantê-lo no movimento. É o mesmo caso. Neste caso aqui é feito um experimento onde um bloco é arrastado sobre uma lixa de 200 e uma outra lixa de 500, ou seja, uma lixa mais fina. Tá? Lembrando aqui que os números 200 e 500 representam a granulometria das lixas. E quanto menor a granulometria, mais rugosa é. Então a lixa de 200 é uma lixa mais grossa, mais áspera. Então veja que a força de atrito aqui para ela é bem maior. Então até eu vencer aqui a força de atrito estático para ela entrar na situação de movimento, então eu tenho que aplicar uma força bem maior em relação a essa aqui da lixa de 500, que é uma lixa mais suave. A lei de Hooke, ou força elástica. Relacionada à elasticidade dos corpos, verifica-se a relação da deformação, chamada de ΔX, causada por uma força F, de tração ou de compressão exercida sobre um corpo elástico. E a partir de um ponto a partir de um determinado ponto chamado ponto de equilíbrio natural. Tal deformação é inversamente proporcional à constante elástica do corpo deformado. E aí a gente vai escrever que a força elástica ela é igual ao negativo dessa constante elástica vezes a deformação. Lembrando que a constante elástica ela é dada em Newton por metro e a deformação é dada em metros no sistema internacional. Então aqui nós temos aqui 3 molas. Nota-se que a força produzida pela mola é diretamente proporcional ao seu deslocamento no estado de equilíbrio. Então nós temos aqui uma mola, inicialmente no estado de equilíbrio, depois é colocado um peso, pendurado um peso. Essa mola estica um valor ΔX, portanto ela vai ter um valor acrescentado devido à tração. E quando solta esse bloco, solta-se essa massa, esse sistema vai começar a oscilar.
Quando chega nesse ponto aqui que eu chamo de x1, que é a compressão máxima da mola, ΔX, hipoteticamente, é o mesmo valor de ΔX aqui. Então, nós temos aqui um ponto chamado de x0, que é o ponto de equilíbrio, x1 é a deformação criando compressão na mola, e x2 é a deformação criando tração na mola. Equilíbrio estático. O equilíbrio é uma das condições verificadas dentro das leis de Newton. Então, para que haja equilíbrio, é preciso observar que a soma das forças é igual a zero. Então, nós temos aqui uma mola atuando, presa, sobre um ponto A, e ela se estende até um ponto C. E a partir de C, existe uma corda inextensível, uma corda que não se estica. Independente da tração, ela não vai deformar. É como se fosse um micro cabo de aço aqui, com perfeita resistência. E aqui temos uma corda C também. Quando a força atua sobre isso, naturalmente aparece a força elástica aqui atuando, que é a força TAC. E aqui na direção vertical para baixo tem um peso, então posso trazê-lo para cá. E nessa direção de CB, temos uma força chamada de CB. Portanto, se cria um triângulo, eu posso resolver isso aqui pela lei dos senos. Onde eu tenho um ângulo aqui, ele está relacionado com esse tamanho de força. Eu tenho outro ângulo aqui, está relacionado com esse peso. E assim por diante. Tração e compressão são também duas forças que merecem destaque nesta aula. Quando uma corda está sob tração, cada extremidade da mola exerce uma força sobre o corpo. A força é orientada na direção da corda, para fora do corpo, ou seja, nós temos duas forças atuando para fora daquela corda, ou do corpo, ou de um corpo qualquer. Não somente uma corda, mas uma barra qualquer. No caso de uma corda sem massa, uma corda de massa ou massa desprezível, as trações nas duas extremidades da corda têm o mesmo módulo T. Mesmo que a corda passe por uma polia sem massa e sem atrito. Uma polia de massa desprezível cujo eixo tem um atrito desprezível. Então vamos lá. Esses dois modelos de força nós podemos resumir em tração e compressão. A tração, ela tem uma tendência de produzir deformação positiva, ela tenta esticar o corpo. A compressão, ela tem uma tendência de deformações negativas, ela tende a diminuir o tamanho do corpo. Então, imagine que alguém pega um lápis e tenta diminuir o tamanho do lápis, então ele exerce compressão no lápis. Alguém pega uma caneta e tenta puxar o lápis, tenta puxar as duas extremidades para fora, então ele exerce uma força de tração. Podemos representar aqui nesse diagrama aqui. Aqui nós temos compressão, força para dentro na extremidade. Aqui nós temos tração nessa corda, forças para fora. Aqui nós temos uma tração na barra, força para fora. As leis de Newton e algumas aplicações. Então, uma das aplicações é o contato entre dois corpos. Se um corpo C aplica, ou um corpo B aplica a força num outro corpo, por exemplo, aqui nós vamos pegar um corpo B e um corpo A. Eu tenho uma força aplicada sobre A. Essa força aplicada sobre A, ela vai transmitir uma força chamada de FBA de A para B. Consequentemente, o B vai reagir com uma força F de BA. Então, essa força aplicada, ela vai ter que empurrar a massa A e a massa B. Ou seja, a força aplicada, ela pega a massa de A mais a massa de B. E tudo isso cria uma aceleração única do sistema, chamada aceleração do sistema. Com isso, essa força aplicada, ela também pode ser igual, ou essa força aplicada pode ser igual à força FAB menos a massa de A vezes a aceleração. E nós temos aqui uma força chamada de força de A em B,
e a massa de B vezes a aceleração. E a força de B em A é a massa de A vezes a aceleração. Então, essa força, tá, que está atuando, ela está relacionada com a aceleração que esse corpo tem e essa massa. No diagrama de corpo livre, nós temos aqui que a força aplicada no corpo A, ela encontra uma oposição chamada FAB, e a resultante nesse caso aqui vai ser igual à força aplicada menos a FAB vezes a massa de A. No corpo B nós temos apenas a força FAB, que depende da aceleração vezes a massa de B. Exemplo: determinar a aceleração de dois blocos A e B, de massa de 4 kg e 6 kg respectivamente, sobre uma superfície lisa, sem atrito. Quando em contato, são empurrados por uma força de 40 N agindo em A, conforme a figura abaixo. Então nós temos aqui 40 N agindo sobre o bloco A e o bloco B, 4 e 6 kg. Então a força aplicada menos a FAB é igual a MA. Logo, a aceleração é a força aplicada dividido pela massa de B, massa de A. Ou seja, estamos utilizando essa expressão aqui, válida para todas as situações. Por quê? Porque você tem uma força aplicada, ela vai relacionar essa massa e essa também. Então basta somar as massas e relacionar a aceleração. Nesse caso, a força aplicada é de 40, a soma das massas vai ser igual a 10, 40 por 10 é 4 metros por segundo. Qual é a força horizontal BA exercida pelo bloco B sobre o bloco, pelo bloco A sobre o bloco B? Então, nesse caso, o bloco B ele está sofrendo a força de A. Então, nós vamos pegar essa força FBA é igual a massa de B vezes a aceleração, a qual já encontramos, 6 vezes 4 metros por segundo ao quadrado, que é igual a 24 newtons.